Gente, hoje a live vai ser diferente, vai ser uma live, uma consultoria que eu vou prestar. Como é que funcionou? Eu tenho um grupo novo agora, que é um grupo de Telegram, que tá o link aqui na minha bio. Só você clicar depois, aqui na minha bio, no link que tá lá na descrição, e você entrar no grupo de Telegram, que é um grupo sobre vendas consultivas. Como fazer com que o cliente tenha desejo de comprar de você, como prospectar, como mostrar valor, como fazer a negociação e fechamento e como aumentar sua conversão de vendas em novos contratos. Esse é o objetivo do grupo. Clica depois que terminar essa live para você participar. E hoje, o tema da live vai ser uma consultoria ao vivo. Oi, Gilson. Olá, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo Prazer bem, graças a Deus. Prazer é meu, Ronald. Tudo bom? Olha só, deixa eu só te explicar aqui o que está acontecendo. A gente tinha combinado, no começo aqui dessa live, eu acabei passando um conteúdo aqui para o pessoal que está assistindo, e até explicar para o pessoal o que está acontecendo é que hoje eu mandei uma mensagem lá no grupo, né, que eu tenho de vendas consultivas, e ofereci uma consultoria. E Gilson, eu queria abrir para você aqui a possibilidade de você perguntar qualquer coisa que você queira sobre área comercial, sobre vendas. Se quiser compartilhar um desafio que você tem hoje, sabe, seja na prospecção, no fechamento, pós-venda, qualquer área mesmo sobre vendas, eu estou aqui à disposição. Ok. Só falar rapidinho o que eu faço, né? Nós temos uma consultoria na área de Office, né? A gente faz automação em Office, nós automatizamos qualquer aplicativo do Office, Outlook, Excel, Access, interação com ERPs, né? E também o meu desafio hoje é colocar o nosso curso de Excel, né, online aí para poder divulgar o nosso trabalho, né? Através dos cursos, eu chamar as consultorias, né? Porque a grande dificuldade que eu vejo na venda da nossa consultoria é que a pessoa tem que conhecer um pouco mais do que é possível fazer com o Excel. Vou falar de Excel porque a maior demanda é em Excel, né? E passar isso para as pessoas. Então a gente tem uma certa dificuldade em divulgar esse trabalho, em mostrar como que pode ser feito, o que pode ser feito com as planilhas, né? Que a gente sabe, eu já faz mais de 20 anos que eu trabalho com Office, né? Então, assim, eu conheço a dor do cliente, tá? Mas eu não consigo mostrar para ele a dor que ele tem ali, entendeu? A dificuldade que a gente encontra aqui na Tecnovista. Entendi. Tá bom. Olha só, se você disse que você conhece a dor do seu cliente, mas então a sua dificuldade é mostrar para ele que ele tem a dor, não é? Exatamente. É chegar por exemplo, vamos pegar aqui um último caso. Vamos pegar o pessoal de controladoria, até sabe, conhece bem Excel, sabe que tem as possibilidades de colocar mais automação no trabalho, né? Só que na hora de vender isso para o chefe, que complica. Por exemplo, a gente tem se eu chego para a área de TI já menospreza, né? Porque, não, subsistema, etc e tal. Só que todo mundo que tem ERP precisa ter uma automação. Tem um relatório que eu tenho que tirar do TXT e jogar no Excel. Beleza, faço, mas eu tenho que fazer uma tratativa, né? Até você mostrar o ganho que a pessoa tem, né, com isso é um pouco complicado, né? Entendi. Você, então, Gilson, só para eu entender melhor, tá? Para eu poder te ajudar melhor. Então, a sua dificuldade é mais mostrar essa questão, o valor mesmo de contratar o serviço de Excel. Porque você até consegue chegar nas pessoas, mas na hora de... Isso, mas o que você precisa é que a pessoa fale, uau, preciso disso. É isso? Exatamente. É o approach, né? É o approach. É o approach. Quando eu falo, pessoal, agenda a reunião que eu vou, que lá dentro a gente dá o show, né? A gente vai... como sou coach, eu também consigo extrair várias... através das técnicas, consigo saber conhecer o que o cliente quer, né? Então fica fácil, mas mostrar o trabalho. Olha, você falou aí que planilha. Não é só uma planilha, né? Eu faço automação em planilhas, então existem processos, a gente tem sistemas feitos em planilhas, né? Então, quer dizer, hoje a gente fala,
dá para fazer tanta coisa de forma automática, só que as pessoas não conhecem. E essa é a dificuldade de estar mostrando esse tipo de trabalho. Entendi. Não, sem problemas. Tá claro isso aqui para mim. Agora, ficou uma outra dúvida, tá? É o seguinte. Quando você está mostrando esse tipo de trabalho, se eu começasse a trabalhar aí junto com você, na sua empresa, tá? Tem duas situações que eu vou precisar mostrar esse tipo de trabalho. E aí eu quero saber qual das duas situações é que você está perguntando. A primeira situação é quando eu faço contato com os clientes para explicar que tipo de trabalho eu faço para conseguir agendar reunião. Essa é uma primeira situação, que é como se fosse uma maneira de prospectar, sabe? E a segunda situação é, depois que eu fiz a reunião, o cara tá lá, ele não sabe o que eu faço, eu tô lá na reunião já com ele. E aí eu tenho que explicar o que eu faço e fazer ele criar desejo e ele perceber, falar, caramba, Ronald, que bom que você veio aqui, que bom que eu tirei esse momento para conversar com você, eu preciso disso, cara. Vamos sim, quero receber uma proposta, quanto custa? Ou seja, você criar vontade na pessoa em ter o seu serviço. Qual das duas situações que você está me perguntando? Criar a vontade. Tá? Criar a vontade. A maioria dos nossos clientes são indicações de consultorias antigas que eu trabalhei. Hoje eu falo para você, 100% indicação. Prestei o serviço numa empresa, com certeza a gente vai ser indicado com outra quando tiver a necessidade. Só que assim, eu não posso ficar dependendo de indicação. Eu tenho que mostrar o que faz, né? Ou seja, seria um processo de doutrinação aí, ó, dá para fazer tal coisa com o Excel. A gente está começando a gravar alguns vídeos com essas dicas, né? Para ver se atrai mais clientes para fazer. Porque muita gente fala, mas tem como fazer isso em Excel? Isso é Excel? Eu falo, né? Até na apresentação. Se eu tirar o símbolo do Excel, você compra como se fosse outro sistema, o cara fala, compra. Né? Eu geralmente deixo o logo lá porque não há justo porque não colocar, né? Então, assim, o pessoal... Não, sim. O pessoal tem preconceito, né, com Excel, mas Excel é uma ferramenta poderosíssima. Sim. Eu conheço uma pessoa, chama Karen. Ela vende curso de Excel. E ela vende bem, cara. Ela vende bem. Mas, enfim, todo mundo precisa mesmo de Excel, sabe? E essa ferramenta pode ajudar bastante. Ó, então vamos lá. Então, você consegue sentar com a pessoa e você tem que mostrar para essa pessoa que ela precisa da solução em Excel para melhorar a vida dela, não é isso? Isso. Então, primeira coisa que eu quero trazer para cá, para essa conversa, é o conceito de... eu tenho um primo que ele é gordinho e ele mora em Portugal, certo? Ano passado eu fui para Portugal visitar ele. E quando eu cheguei lá, eu falei, e aí, cara? O nome dele é Salomão e eu chamo de Salada, certo? E aí eu falo para meus amigos, todo mundo fala, eu vou lá, vou visitar o Salada. Todo mundo acha que o Salada é fit. Mas não, ele é fat mesmo, ele é gordinho. E aí eu cheguei, e aí, Salada, beleza? Eu falei, pô, cara, e aí, cara, tu não quer emagrecer não, cara? Pô, cara, faz um exercício aí, sabe? Tem academia aqui que você pode entrar, dá pra você se alimentar melhor. E ele falou, não, Ronald, olha, agora eu não quero não. Tô preguiçoso. Ele disse isso, certo? Então, beleza. Por exemplo, se eu fosse um cara, se eu fosse um personal trainer lá, se eu fosse o bambambam da educação física, e eu sei que eu sou capaz de emagrecer ele e melhorar muito a vida dele, a saúde. Cara, se ele começa a se alimentar bem, até a pele melhora, cabelo, sabe, coração, disposição, vai dormir melhor. Enfim, tem uma série de benefícios. Se eu fosse o bambambam da saúde, certo? E chegasse para ele e começasse a falar para ele, ô, Salada, é o seguinte, cara, faz dieta, cara, vai pra academia, olha, você vai melhorar sua pele, seu cabelo, você vai dormir melhor, você vai acordar com mais disposição. E ele vira e fala assim, Ronald, olha só, na boa, eu não sinto falta de disposição não, cara, eu tô dormindo bem. Na verdade, antes de dormir, eu tomo lá 5 cervejas e durmo muito bem, tá? Aí eu falo, entendi. E eu falo, cara, e você... E aí eu começo a falar dos benefícios dele tratar da saúde, e ele pega e ouve e fala, entendi, não, eu sei, realmente é bom, concorda com tudo que eu falo. Mas ele não quer fazer. Agora, ele pode até falar, mas no ano que vem a gente vê isso, certo? Sabe? Ele não quer fazer.
Então, o que acontece? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre um assunto, isso pode acabar se tornando meio que uma maldição pra gente. Por quê? Porque a gente sabe, cara, como aquilo vai ser bom pra pessoa. Sabe? Como aquele Excel vai melhorar a vida da pessoa. Sabe? Como que tudo que a pessoa trabalha vai ser totalmente transformada e vai ser bem melhor. A gente já sabe disso, isso é claro pra gente, certo? Mas às vezes a pessoa, se a gente for por essa linha, às vezes a pessoa não quer isso. Agora ela fala, cara, tá bom, assim. Quer saber? Eu não quero nem trabalhar, sabe? Eu não quero nem ficar muito tempo. Pra mim, qualquer coisa que eu faça aqui tá bom. Não gosto desse emprego. Enfim, cada pessoa tem sua forma de pensar. Então, e olha, eu sou especialista em fechamento, tá? E existe uma maneira muito eficiente que é o que eu vou te aconselhar a fazer a partir de agora. É o seguinte, quando você conversar com uma pessoa, você, ao invés de falar que você é especialista em automação de Office, certo? E aí de Excel e tal, você pode falar aqui para mim, por exemplo, sentado com outros empresários e tal. Mas para o cliente, você vai falar que você é especialista em aumentar a performance ou produtividade e melhorar processo. Ponto. Show. Você vai falar isso. Aí você vai falar o seguinte, olha, você tem interesse em aumentar a produtividade e executar o trabalho com muito menos esforço, sabe? Com a automação e tal. E aí a pessoa vai dizer se tem interesse nisso ou não. Por quê? Eu imagino que se o resultado depois do seu trabalho, depois que você faz todas essas automações, é a maior produtividade, não é isso? Sim, sem dúvida. Ô, Se o cara leva 4 horas, ele vai levar minutos, né? Que eu costumo brincar, né? O cara fala assim, agora você não vai ficar assim precisando contar as pedras, você só vai ver o resultado das pedras, né? Então, e além disso, tem mais algum outro resultado assim que você consegue tangibilizar agora aqui? Só para eu poder também, de repente que eu não estou percebendo? Confiabilidade nos dados, né? Verdade. Esse é o grande ganho. Porque uma coisa é eu copiar um conjunto de células ou processo que eu estou fazendo todo dia, e às vezes eu esqueço uma linha, às vezes esqueço de um filtro ligado, enfim. Né? E eu posso pegar um conjunto de dados e copiar, ou em forma, já com o seu cliente, copiar em linhas erradas e bagunçar todo o processo. Entendi. Então, agilidade, confiabilidade, né? Tá. E padronização, né? Padrão do processo em si. Entendi. Agora, quando dentro das empresas, certo? Quando uma pessoa que trabalha na parte operacional manda um relatório com os dados errados, porque ela faz um trabalho meio manual e tal, e ela errou ali na informação no copy-paste, mas ela enviou aquilo. E aí, quando o chefe dela recebe essas informações, o impacto é para quem? É para ela? Ela sofre direto? Ou o chefe já está ciente que o negócio é manual e sempre chega com erro mesmo? Quem é que sofre com isso? Na verdade, quando sai, dependendo do tamanho da empresa, mas quando sai errado, esquece que vai dar problema para todo mundo. Cai no setor, né? Cai no setor, né? Então, setor. E a pessoa também é responsabilizada. Pega mal para ela. Com certeza. Fica, por exemplo, vamos falar de operacional aí, que o cara tem que lançar nota. Né? Se ele digitou o número errado, o cliente errado, acabou o processo na entrada. Entendi. Você entendeu? Entendi. Mas a minha pergunta é mais para saber o seguinte: quem que é a pessoa que vai se sentir mais culpada? É quem fez ou é o chefe dela? Quem fez? Porque o que eu estou pensando é, talvez quem fez, ele possa falar assim, mas já avisei que o processo é manual, sempre vai ter erro mesmo, é normal. Você acha que isso pode acontecer ou não? Olha, acontece. Vou falar que não acontece, não. Acontece. Só que, assim, hoje, os clientes que a gente tem atendido, o pessoal está ficando cada vez mais consciente de, tipo, eu quero fazer certo. Eu tenho que fazer rápido, mas tenho que fazer certo. Né? A gente está com um cliente que ele está entrando agora, ele tem... Eu até brinquei, você quer automatizar o processo da leitura do XML para entrar no seu cadastro ou não? Ele falou, não, Gil, isso não preciso porque são 10 notas que eu lanço por dia, mas o meu processo de replicar essas notas para as outras tabelas, né, para as outras planilhas dele é grande. Então, quer dizer, esse processo de automação daqui na entrada não foi. Então, ele garante a entrada dele. Então, aí o pessoal tem tomado esse cuidado de falar, não, eu quero acertar. Né? Tá.
Mas, ô Gilson, olha só, a minha pergunta é para poder chegar na pessoa que mais sofre com isso. Entendeu? A pessoa que mais sofre é o operador, né? É o operador. Isso que eu queria chegar. Vai cair na conta dele. Vai cair na conta dele. Ele vai se sentir mal, vai falar, poxa, minha imagem está indo, sei lá, por água abaixo, está indo pelo ralo. Ou o meu setor está indo por água abaixo, enfim. Né? Isso. Porque eu estou fazendo essa distinção porque é o seguinte, quem olha o setor, normalmente, é o chefe do setor. É o gestor. Ele que está preocupado com o resultado que o setor gera. Muitas vezes, um funcionário de administrativo, ele está preocupado com ele, com o emprego dele. Sim. Certo? Então, eu estou chegando nessa pessoa, eu estou chegando nessa dor para poder identificar aonde é que dói de verdade. Então, e quem dói mais? Se é no gestor do setor, sabe? Tipo, porque o setor está indo por água abaixo, e eu acredito que os executivos, os diretores, cara, se for financeiro, uma informação errada vai direto reclamar com o gestor, né? E pode até comprometer uma empresa, criar passivo oculto, enfim. E aí eu estou querendo só distinguir o seguinte, quem é a pessoa que está mais motivada a resolver os erros? É o operador, sabe? Que muitas vezes ele pode falar, mas é assim mesmo, você sabe que sempre vai ter erro, né, chefe? Ou é o chefe que fala assim, cara, o resultado do meu setor não pode errar. Tipo, o meu diretor ele não quer nem saber. Entendeu? Então, a minha dúvida é essa. Qual dos dois? Ou você acha que é os dois? Não tem nada demais. Na verdade, assim, eu acredito que vamos por aí, 60-40. 60% do operador porque ele quer diminuir o volume de trabalho dele, tá? Hoje, grande parte é o pessoal de controladoria, financeiro, que tem datas para cumprir, tem tempo para fazer tal etapa, então eles querem estar automatizando. Por outro lado, você tem um chefe desse pessoal que quer que a coisa funcione, independente de quantos funcionários tenham. Né? Então, hoje, o que a gente tem visto 60% é o desejo do operador, tá? E 40% seria da supervisão. Maravilha, ótimo. Então, vamos trabalhar então com o operador agora, tá? Mas depois você pode pegar esse processo e repetir também para a supervisão. Então, vamos lá, cooperador. Hoje, um operador tradicional, tá? Quais são, você consegue citar 2 ou 3 erros ou 3 problemas que, quando ele faz de forma manual, podem acontecer? Numeração de código errado, data, falta de item, não cadastrei tal item, aí chega lá, por exemplo, o processo vem de entrada e vai passar vai entrar, dar uma carga no RP da empresa. Entrou ali, já entrou errado, já pegou, já parou. Então, assim, esquecimento, às vezes deixa de fazer, né? E geralmente são as datas e código. Código não entendo, mas data errada, o pessoal erra bastante. Tá bom. Data errada. E quando ele envia com a data errada, o que acontece em seguida? Se for entrar num processo, um workflow, dependendo do caso, né, vai dar problema lá na frente. Lá na frente vai dar problema no relatório. Você pode... Tá. E aí, quando vê lá no relatório que está incompatível, o que acontece em seguida? Como que chega para ele depois? Isso que eu quero saber. Por exemplo, vamos falar na área de controladoria. Não bateu o valor porque a data estava errada, era para ter dado o lançamento tal dia e entrou no outro. Tá. Não bate o valor. Você perde tempo rastreando aonde foi essa informação errada, até chegar na origem. Você entendeu? Não, entendi. Mas quem é que rastreia? Aí, no caso, o próprio operador. Né? No caso, aí seria o próprio operador. O próprio operador. Tá. E o fato dele rastrear, dele ter que ficar rastreando até descobrir onde está errado. Certo? Isso, para ele, é um retrabalho, né? E isso impacta ele fazer outras coisas, porque ele para de fazer o trabalho dele, né? Ele para o processo, né? Para poder achar o erro e refazer o processo novamente. Tá. Então, quer dizer, perde muito tempo no retrabalho, na conferência desse trabalho. Isso, ótimo. Então, agora, a gente chegou num resultado tangível, que é o operador, ele, quando erra, ele perde muito tempo, porque ele tem que analisar uma série de informações para descobrir onde está o erro e consertar
para poder enviar um trabalho que já está atrasado. Já está atrasado e vai fazer, dependendo do que for errado, ele vai refazer o processo. Né? Tem casos que a gente pega em planilhas, que o cara faz todo o processo bonitinho, com as formas, e depois ele tem que fazer sem fórmula. Né? Passa sem fórmula. Ele passa o relatório sem fórmula. Aí ele, no finalzinho, olha, putz, matei aqui que eu fiz, eu tenho que fazer todo o processo novamente. Né? Então, são pequenas ações que ele poderia ter tomando no decorrer do processo, como uma validação, a própria planilha está fazendo isso para ele, entendeu? Entendi. Entendi, beleza. É porque eu quero tirar a planilha agora do jogo, como resolve isso. Eu não tô ainda, a gente não está entrando nesse mérito ainda não. A gente vai entrar. Mas então, eu só estou querendo saber qual é o problema que gera para a pessoa. Então, é um problema de retrabalho. Ok. Beleza. Essa pessoa que estão de retrabalho, chega para ela. Quando chega esse retrabalho, isso gera... Agora vamos entrar no ramo do impacto, tá? Esse retrabalho gera quais impactos? Eu acho que um impacto que pode gerar é a imagem dele como profissional começar a ficar comprometida. Ele começar a pensar, poxa, será que eu posso ser demitido? Ou, poxa, será que eles acham que eu sou ruim? Ele começa a se sentir meio que ameaçado profissionalmente. Isso é um ponto. Segundo, o fato dele ter que ficar horas refazendo um trabalho, isso atrasa um próximo trabalho? Bastante. Então, ele começa a atrasar e começa a acumular trabalho. Beleza. Isso gera estresse também para ele, psicológico e tal? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então tá. Então, olha só. Agora a gente conseguiu chegar na raiz do problema, tá? Então, essas pessoas, os operadores ou quem trabalha na controladoria, essas pessoas, hoje, elas vivem estresse porque tem que fazer retrabalho. Essa é a raiz do problema. Certo? Então, você vai se posicionar como um consultor que resolve questões de não precisar mais refazer trabalhos operacionais, certo? E com isso, diminuir bastante o estresse. Tá bom? Entendi. Esse vai ser seu posicionamento. Agora, vamos para a prática, tá? Tá, Gilson? Agora é o seguinte. Então, primeiro, por que acontece? E o processo é assim, ó. Primeiro, a gente pensa qual é o resultado que o nosso trabalho gera, certo? Porque o cliente, ele compra o resultado, não o como. O como é com Excel e tal. Tanto é que por isso que a gente ainda nem entrou ainda no Excel, na parte de formatação, no que você entrega. A gente só entrou no resultado. E agora a gente mensurou o resultado. Então é o seguinte, cara, para o operador, para ele ter zero estresse, ele vai até duvidar. Ele vai falar, hã? Você pode me dar zero estresse? Como é que é isso? E aí você fala, olha, você vai ter zero de retrabalho. Ele vai falar, como que é isso? Ele não vai acreditar, né? Vai parecer bom demais para ser verdade, né? Então tá. Então esse é o resultado. E aí, o que você vai fazer? Agora, lembra, vou voltar aqui só no conceito da pessoa querer ou não. Lembra do meu primo, que tá gordinho? Isso. E aí, vamos lá que chega um professor de educação física lá, todo fortão, fala, cara, você pode ficar fortão, sabe? Você pode ficar igual a mim. E aí, o meu primo fala, cara, não quero ficar igual a você. E aí, não adianta nada. Então, o que seria eficiente? Se o professor de educação física, ele já sabe que tem essa possibilidade, que se ele quiser, ele fica igual, fica lá fortão. Ele pode chegar e falar assim, Salada, seguinte, fala, primo, é o seguinte, tô vendo que você tá gordinho, você se incomoda, cara, de botar roupa e tal, ficar com essa pança aí, pela camisa? E ele pode dizer que sim, ou pode dizer que não. Tudo bem, não importa a resposta. Mas ele vai continuar a conversa. Tá, e você? Você consegue fazer uma caminhada longa? Você consegue ir pro trabalho e tal? Vai dizer que sim ou que não. E quando você sai na hora do almoço, você volta todo suado? Vai dizer que sim ou que não. Começa a falar do dia a dia de uma pessoa que vive aquela rotina e dos problemas que normalmente as pessoas que passam, sabe, têm. Então, na controladoria é a mesma coisa. Então, você vai sentar com um possível cliente e você vai falar, olha, fulano, seu Gilson, eu sou o Ronald, da empresa tal aqui.
Eu sou especialista em automatização de processo para que você não tenha mais nenhum retrabalho, nenhum mesmo, sabe? Para você trabalhar com zero de estresse, não ter aquela cobrança e tal. Agora, ô Gilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, certo? No seu setor, tem muitas vezes que você precisa refazer um relatório? Por exemplo, é uma pergunta aberta. Então você vai começar essa conversa com isso. E ele vai dizer que sim ou não. Tipo, a resposta do cliente não está no nosso controle. Mas as coisas que a gente pergunta, isso está no nosso controle. Então, e outra coisa, quem lidera a conversa é quem faz as perguntas. Então você vai perguntar isso primeiro. Isso sim ou não? Então, se ele falar, vamos dizer que ele fale que sim, pela linha do sim. Acontece muito. Aí você fala, nossa, acontece, né? E quando acontece, como que você faz para resolver? Você, Gilson, já sabe a resposta, porque você é especialista no assunto. Mas você tem que saber o seguinte, quando o seu cliente faz para resolver, o que impacta para ele? Por que é ruim para ele? Entendeu? Você sabe que é ruim por N motivos, mas para aquela pessoa em si, o que é que dói mais nele? O que dói nele? Isso. E aí você vai na pessoa, e aí a pessoa vai falar assim, Gilson, é o seguinte, dói porque eu perco muitas horas lá resolvendo. Aí você fala, não, tudo bem, mas quando você perde muitas horas, o que acontece? Atrasa o trabalho? Qual é o problema disso? De você perder horas? E ele vai falar, atrasa o trabalho. Ele vai falar, olha, o problema para mim é que meu chefe, ele tá me achando incompetente. E ele já falou umas 3 vezes que ele pode me substituir. Aí você começa a sacar qual é a dor desse cara. E às vezes vai ser isso, vai ser um medo de ser substituído. Às vezes ele fala, olha, cara, é o seguinte, Gilson, o problema é o seguinte, que eu acho um saco ter que ficar mexendo em Excel, cara. Aí você fala, tá, e seu chefe fica de boa? Não, meu chefe é de boa. Ele sabe aqui, sempre foi, porque antigamente quem fazia era até meu chefe, ele foi promovido, ele já sabe como é que funciona mesmo, ele não reclama não. Agora, eu é que às vezes entrego um relatório na quinta-feira, 4 horas da tarde, 4h30 me avisam que tá errado, e precisam do relatório, às vezes eu saio daqui às 8 horas da noite. Aí você fala, ou seja, cada pessoa tem a sua razão, tem o seu motivo. Então, o seu papel é falar, primeiro, do problema, e aí você elenca uns 3 ou 4 problemas que com a automação você vai resolver, e aí você fala, isso acontece aqui? Isso acontece? E a pessoa vai dizer sim ou não, certo? Quando ela falar que acontecer, você fala, tá, e quando acontece, como é que você lida com isso? E a pessoa vai contar. E aí ela vai começar a falar da vida dela, certo? E aí, nesse exemplo que a pessoa fala que sai 8 horas da noite, você fala, olha, depois que ela conta tudo, você fala, poxa, entendi. E quando você sai 8 horas da noite, e como é que você faz, assim, em casa, de boa? Você pode chegar mais tarde? O que você perde à noite? Ela fala, não, quem busca minha esposa, quem busca as crianças é a esposa, mas eu só chego tarde, não vejo meu filho, poxa, é ruim, mulher reclama que eu chego tarde, enfim, não importa o que seja. E aí você vai pegar essas informações. O que aquilo representa para ele? Entendeu? Entendi. E aí, cara, toda a sua comunicação a seguir vai ser o seguinte, olha, então é isso, seu Gilson, então, beleza, entendi, cara, o cenário. E olha, a boa notícia é que isso é possível ser melhorado. Eu vou te mostrar como que eu posso fazer para que você nunca mais precise sair 8 horas da noite, você acredita? Aí você fala, poxa, é mesmo? Eu não sei não. Eu falo, Gilson, é possível sim. Mas, antes de eu te explicar como que funciona o meu trabalho, eu só preciso fazer algumas análises, tá? Depois eu preciso analisar aqui de onde você pega essas informações, da outra, tal, até para eu poder depois te dar uma recomendação de como que vai melhorar isso. Ou seja, isso dentro do processo de TI, eu não gosto de, depois que levantar a dor do cliente, já chegar oferecendo a solução. Isso funciona para outros mercados, certo? Por exemplo, se for comprar carro, se você for comprar apartamento, se você for, não sei, em outros mercados. Agora, para TI, e quando se fala de tecnologia, o que funciona melhor é você fazer um passo no meio. Então você levantou a dor, certo? E as pessoas vão querer já apresentar a solução, só que você não faz isso. Você levanta a dor, depois você levanta o ambiente do cliente, e aí quando eu digo um ambiente cara, qual é o banco de dados que você tira essa informação? Essa informação está em qual sistema? Qual Excel? Qual conector? Fica na nuvem? Fica aqui? É exportado para um TXT? Você tem que só levantar. Às vezes, Gilson, para você, e eu acredito que seja o seu caso, acredito de verdade, que você é muito bom no que faz. Porque você falou que tem quantos anos? Já está indo para 20. 20 anos. Então, eu sei que se o cliente tiver as informações de um TXT,
ou se tiver num banco de dados, ou se tiver num Access, ou se tiver lá no... Cara, para você, ó, tu consegue puxar aquilo lá e vai conectar, não é? E vai puxar. Você consegue? Exatamente. Mas você sabe disso e o cliente não. E quando você levanta as informações do ambiente, do cliente, esse passo é muito importante, não para a sua percepção, mas sim para a dele. E aí o cliente ele vai ver que você é um especialista. Você não está falando uma coisa genérica, entendeu? Então você cara, olha, é questão de valor, é de percepção. Vamos dizer que essa janela aqui minha esteja quebrada. E aí eu chamo o marceneiro para consertar a janela. E aí o marceneiro já olha aqui, ele para, nem mexeu na janela. Eu falo, ó, tem que consertar essa janela aqui. Ele fala, olha assim, fala, tá bom, ó, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ter que trocar lá em cima, tem que trocar aqui embaixo, tem que comprar um ferro, R$600, tá, seu Ronald? Eu falo, tá bom. Beleza. Aí vem um segundo. Eu falo, Marcelo, tem que trocar essa janela aqui. Aí ele fala, peraí, só um minutinho. Aí olha aqui, faz assim, sacode, vê aqui, olha a junta, olha lá em cima e fala, cara, deixa eu ver e tal. Aí volta e fala assim, Ronald, é o seguinte, tem que trocar o ferro, tem que trocar isso aqui, o orçamento é R$600, tá, seu Ronald? Eu, naturalmente, vou acreditar mais no segundo, porque ele verificou. Eu sei que ele está fazendo uma recomendação para mim, para o meu ambiente, para a minha janela. Então você tem que fazer isso também. Entendeu? E não precisa ser trabalhoso. Muitas vezes, para você levantar essas informações, você vai levantar só fazendo um checklist. Você fala, então seria assim, seu Gilson, entendi, cara. Olha, entendi que você está saindo tarde, entendi que você tem todas as informações. Agora, antes de eu te falar como que é a minha solução e como que é o serviço aqui da Perrine TI, antes de eu te falar isso, eu preciso só levantar algumas informações, tá? Só de compatibilidade mesmo. É o seguinte, o banco de dados aqui, seu qual é? Aí ele vai falar. Então você vai pegar lá, qual é o banco? Aí vai falar, tá, essas informações vêm da onde? Vão para onde? Se integram assim. Qual é a versão do seu Excel? Qual é a versão do seu quê? Anotou tudo. Cara, para você só levantando as informações ali, mas você sabe que vai funcionar. E aí depois que você tem isso, aí você tem a atenção do seu cliente. Você pode dar recomendação porque ele vai estar querendo saber qual é a solução. Entendeu? Então você não se vende no começo. No começo você só faz perguntas e entende como a pessoa pensa. Entende os impactos para a pessoa. É como se fosse mesmo um médico. Eu chego no médico, o médico ele chega, e aí, tá doendo o braço? Tá fazendo isso? Faz assim? E como é que foi? Estalou quando? Você ralou e tal, e inchou, sabe? Teve febre, teve isso. Cara, ele nem fala que ele tem especialização, que ele é bom nisso. Ele só tá me fazendo pergunta. E eu tô lá respondendo. Depois de eu responder um tempão, o médico fala, então tá bom, vou te dar a receita aqui. Deixa eu te explicar, meu filho. É o seguinte, quando luxa, acontece isso. Quando isso, tá. Aí eu começo a falar, tá bom, doutor. Aí eu começo a entender. Então você vai seguir essa linha do médico. Você é o especialista, cara. É o consultor que você vai criar desejo de compra. E o que você vai vender é o seguinte, a diferença é que no médico, né, a pessoa já está com um problema, está com a dor lá, tem que resolver na hora. Só que muitas vezes na venda, o cara não tá sangrando, não está cortado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as perguntas, vai entender quais são os impactos para a pessoa, certo? Depois vai levantar o ambiente e você falar, agora é o seguinte, vou te explicar como que você nunca mais vai sair daqui às 8 horas da noite, tá bom? É o seguinte, eu vou fazer isso. Aí você começa a falar suas recomendações. Olha, a gente precisa fazer isso, tal. Todo o projeto, e quando você sair desse cliente, quando você for fazer follow-up, sempre você vai lembrar qual é o motivo, o propósito desse projeto. Então eu voltaria 2 dias depois, se eu fosse te perguntar, eu ia falar, oi, seu Gilson, tudo bem? É o Ronald. Então, olha, depois da nossa última reunião que eu te apresentei aqui, eu estou precisando dos próximos passos. Eu quero saber se eu já posso confeccionar a proposta, sabe? Se é isso mesmo, e se você acredita que aquilo que eu te apresentei realmente vai solucionar e você não vai precisar mais sair 8 horas da noite. E aí você pode dizer, eu acho que sim, Ronald. Ou ele pode falar, eu acho que não. Se ele falar, eu acho que não, você fala, tá bom, o que você acha que não tá legal, que não vai funcionar? É isso. Aí você vai e trabalha naquilo para corrigir. Entendeu, Gilson? Fez sentido? Bacana. Bastante sentido, né? Uma parte do que você explanou, eu venho fazendo, não consciente, mas inconscientemente, né? Que é coleto, escuto, faço o levantamento e não dou a solução na hora. A possibilidade de fazer aqui. Exatamente.
essa barreira que você colocou, que eu achei muito interessante você comentar, eu faço isso aí, porque eu pego as informações, venho, e como as soluções são personalizadas, então não tem como eu falar, olha, eu vou fazer esse cara aqui de novo, replicado igual, né? Então, ficou, assim, na validade, validou o que eu já venho fazendo. Estou no caminho certo. Valeu. Não, cara, que bom. Outra sacada que... Pode falar. E outra sacada que você passou realmente eu focar mais no caso da dor aqui, estresse, retrabalho, prazo, que geralmente o que pega mais é o prazo, que acaba... O prazo, você não cumprir o prazo, gera o resto dos outros estresse, cobrança, enfim, né? Então, é bacana, eu vou frisar mais essa parte. Ó, o que o seu ganho aqui, ó, esse é o problema. Mostrar para realmente... mostrar para ele a dor que ele está tendo, né, explorar um pouco mais a dor. Né? No começo, né? No começo, exatamente. Isso. E depois falar. Agora, ô Gilson, agora tem um negócio importante, tá? Nessa parte de explorar a dor, tem só um ponto de atenção que eu quero trazer aqui, tá bom? Só para garantir que você não vai correr o risco de cometer. É o seguinte... Na hora de explorar a dor, você tem que fazer, você vai conduzir com perguntas para saber se aquilo importa para ele ou não. Só que você não vai, emitir sua opinião. Tá bom? É diferente, tá, Gilson? Então, por exemplo, vamos dizer, nesse exemplo aqui, que vamos dizer que eu vou te perguntar. Ô, Gilson, olha, qual foi o problema que você falou que tinha? Desculpa aqui que eu me perdi. Vamos pegar atraso nas entregas. Atraso, isso. E aí eu falo, acontece atraso nas entregas? E aí a gente fala, acontece. Aí você fala, tá, quando acontece, como que você resolve? Aí ele vai contar como que ele resolve, tal. Aí você vai falar assim, poxa, entendi. E aí você pode até comentar assim, é ruim isso, né? E ele vai falar, não, isso é ruim, tal. Aí você fala, tá bom. Ou seja, a ideia é que você escute ele, certo? E explorador não é você chegar e comentar sobre aquela dor, os impactos da dor. Isso, não é você dar a sua opinião, falar, realmente, olha, isso é crítico mesmo. Quer atrasar a entrega? Não pode acontecer. Isso não pode. Você não pode emitir opinião, entendeu? Então, na hora de explorar a dor, de perguntar qual é a dor, o seu objetivo por detrás é entender como a pessoa pensa. Não é influenciar a pessoa. Tá bom? E se você quer influenciar a pessoa para poder gerar lead, para poder ter pessoas mais qualificadas e interessadas em ter esse tipo de automação, isso você vai fazer em outro momento. Não no momento da venda. Porque ali, nessa hora que você está na reunião com a pessoa, você está com a oportunidade de sentar com ela, ver qual é o problema que ela tem. E falta 1 minuto. Poxa, que pena, cara. Aparece aqui o tempo contado já em regressivo. Então você senta com a pessoa, vê qual é o problema que ela tem e você identifica e leva toda a sua conversa a respeito daquele problema, tá? Então, só para frisar, você não vai fazer comentários sobre a dor, nem dizer que é ruim, nem porque... Só conhecê-la, isso. Tá bom? Era isso que você tinha entendido? Fechado. É isso aí, meu amigo. Obrigado. Então tá, cara. Falta 1 minuto e 23. É uma pena, porque ainda tinha até umas coisas que eu gostaria de te falar, que era sobre sobre como educar o seu cliente. Isso você vai fazer através de conteúdos gratuitos, com marketing digital e tal. Mas você nunca educa no momento da venda, não, tá? Você educa antes, postando conteúdo e tal. E as pessoas que têm interesse em aprender, elas vão atrás do seu conteúdo, vai querer assistir um vídeo para aprender. Agora, na hora da venda, sentada com o cliente, aí, cara, não é hora de educar, não. É hora de você ir mesmo para fechar. Beleza. Obrigado, Ronald. Beleza, Gilson. Então é isso, cara. Tamo junto aí e um grande abraço. Faltam 39 segundos aqui. É isso. Vou encerrar aqui, tá, Gilson? Ok, então. Obrigado. Valeu, bom trabalho. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Gente, foi isso. Faltam alguns segundos para encerrar. Eu só queria dar um recado que, se você quiser participar também, eu estou abrindo o meu grupo de Telegram
É só você clicar no meu link aqui da bio e entrar lá no grupo do Telegram. Por lá que eu tenho feito os convites para poder prestar uma consultoria e te ajudar você a avançar aí no fechamento de novos contratos. Grande abraço e até a próxima.